Iniciando aqui a apresentação do trabalho da Postec de IA para desenvolvedores, estamos aqui juntos hoje para realizar a apresentação a respeito de como foi a implementação do nosso trabalho. O, o, o- Nós realizamos duas implementações, uma utilizando o Colab e outra utilizando o OpenAI. E aqui nós vamos fazer uma descrição de como nós iniciamos esse trabalho, né? Para a parte do treinamento usando o Colab, nós treinamos o modelo Llama 3. Os dados que foram fornecidos estão nesses arquivos trn.json. Esse é um arquivo que tem 2,5 milhões de registros, mais ou menos, e ele possui aqui dentro uma descrição a respeito de, dado um determinado produto, qual a descrição específica desse produto, né? Então, título do produto, descrição do produto. Nós criamos um arquivo inicial para poder filtrar todos os registros que possuem título e conteúdo, alguns aqui não possuem, ou um ou outro, às vezes até não possuem os dois, então nós fizemos uma primeira filtragem aqui a respeito desse conteúdo. Os dados válidos que a gente pode utilizar vão ficar gravados, são gravados nesse arquivo trn, not empty, né? Então todos os não vazios estão por aqui. Depois, está demorando um pouquinho, porque como são 2,5 milhões de registros, demora um pedacinho para poder concluir, algumas dezenas de segundos para concluir. Uma vez que essa filtragem for concluída, a gente utiliza esse outro arquivo para gerar um padrão intermediário JSON, e é, esse padrão aqui ele respeita o modelo que foi apresentado nas aulas, é, de, é, de exemplo que foi dado na aula, né? E nós fizemos um outro específico que lê esse arquivo JSON e converte em um arquivo CSV, que é o padrão que se optou para se fazer o treinamento é, em, é, no Colab, né, usando o OneSlove. A gente preferiu trabalhar com um arquivo CSV. Para diminuir um pouco o tempo de teste, porque o resultado da filtragem gera 1,3 milhão de registros, né? A gente, para poder treinar um pouco mais rápido, a gente tentou baixar para 100 mil registros, né? Então, nós fizemos aqui um treinamento com 100 mil registros. Nós vamos fazer aqui, vamos rodar perdão, vamos rodar primeiro o segundo script, depois nós rodamos aqui. O segundo script está gerando o arquivo CSV, e o arquivo JSON, perdão, e o terceiro script, ele vai gerar o arquivo CSV com 100 mil registros aqui embutidos dentro dele, né, que vai ser o nosso arquivo sample.csv, onde ele irá conter todos os dados que nós vamos utilizar aqui no treinamento. O CSV, a estrutura dele, tem os campos instruction, input e output, ok? Pois bem, dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui agora como ficou o nosso collab. Bom, agora nós vamos vamos analisar aqui o nosso arquivo treinamento Amazon, que é o nosso notebook que foi utilizado para realizar o nosso treinamento. Aqui no momento está aparecendo uma máquina T4, né, conectada aqui no Colab, mas a gente fez todo o trabalho usando uma A100, né. No momento não consigo mais conectar a 100 porque acabou os nossos créditos aqui, mas dá para ter uma ideia do que a gente precisa fazer aqui utilizando a T4. Pois bem, a gente começa aqui o nosso script fazendo alguns pré-processamentos, digamos assim, né, integrando a nossa aplicação com o Google Drive para poder buscar massa de dados e também salvar arquivo. O próximo passo é a instalação das dependências, então a gente instala aqui o Torque, o Xformers, o TRL, o PEFT, Accelerate, por aí vai. Várias bibliotecas são necessárias para a realização do treinamento e, obviamente, a instalação do OneSlove. E é importante setar as versões para manter a compatibilidade do Torque com o Xformers. Então, também foi setado aqui as devidas versões de instalação para cada ferramenta. Aqui embaixo nós estamos utilizando
Aqui nós estamos fazendo uma definição de constantes, né, que vão ser utilizados para a realização do treinamento. No caso, a configuração inicial que nós utilizamos para treinar é essa daqui, utilizando o modelo, o Llama 3, 8 bilhões de 8 bilhões de parâmetros, com um processamento de pesos de 4 bits, né? Preparado já, digamos assim, adaptado para trabalhar com o LoRa. A massa de dados que a gente está carregando aqui, por enquanto, aqui no caso desse exemplo aqui, só para mostrar como é que ficou um treinamento com pouca massa de dados, a gente está usando só um sample aqui com 25 elementos, né? Se eu quisesse fazer a carga completa dos 100 mil, eu faria dessa maneira, carregando o arquivo sample.csv. Então, foi gerado uma pequena versão aqui só para permitir uma execução rápida, para a gente ver como é que ficaria o treinamento com um número baixo de versões. Aqui nós fazemos a carga do modelo e do tokenizer, né? O modelo que vai ser treinado, o tokenizer que vai ser utilizado para poder tokenizar os dados da nossa base de dados, né, do nosso dataset, passando como parâmetro na construção, na carga desses dois elementos, o nome do modelo que a gente vai utilizar, passando como parâmetro o max sequence length, que basicamente vai definir para a gente o tamanho da janela de contexto que a gente vai utilizar. No caso, a gente utiliza uma janela de 2048 elementos. O dtype é um parâmetro que, por padrão, a documentação indica para ser setado para none, mas é um setup que pode ser feito caso você utilize GPUs mais novos da NVIDIA, e aí você pode trabalhar com tipos diferentes, aqui o dtype, a definição, né, com tipos diferentes de float para o torque, né, para tentar otimizar o processo de treinamento. E aqui a informação se a gente vai trabalhar com 4 bits, né? Que a gente pode ver aqui no setup que sim, nós vamos trabalhar com 4 bits, com pesos, com tamanho de pesos limitados a 4 bits, para aumentar o nosso tempo para melhorar o nosso tempo de processamento, né? A gente conseguir fazer o treinamento em menos tempo. A documentação do Unsloth informa que você tem uma perda de 1 a 2% utilizando essa parametrização, mas não é tão, o ganho de tempo é bem interessante. Uma vez que nós fizemos isso, a gente tem que converter agora o nosso modelo para o padrão PEFT Model, né? A gente faz isso usando essa classe, essa função PEFT Model. Aqui a gente vai inserir alguns metadados no nosso processo de treinamento. Então aqui nós temos, passamos o modelo inicial, o modelo base que vai ter que ser convertido para esse padrão PEFT. Ele tem alguns parâmetros, como parâmetro ranking. Esse parâmetro ranking, ele é um parâmetro utilizado no processamento de fine tuning. O que é indicado pela documentação, os valores que ele pode assumir é de 8 até 128, por exemplo, até ter valores também superiores a 128, mas o que ele indica é que setar para 8 para manter a velocidade o mais baixa possível, o mais rápido possível, treinar o mais rápido, e também para diminuir a chance de overfit. Enquanto maior esse valor que a gente seta, maior a chance de overfit. Então, o 128 seria um valor que, por padrão, geraria mais overfit. Nesse caso, a gente escolheu o 128 porque foi onde a gente conseguiu um modelo com menos alucinação, com a entrega mais... O aumento de tempo não foi muito grande, na verdade a gente nem percebeu um aumento de tempo trocando de 8 para 128, e a gente conseguiu um modelo entregando uma resposta mais alinhada com aquilo que a gente estava já trabalhando, né? Com os dados que foram inseridos nele. O LoRa Alpha também 128, ele pede para esse LoRa Alpha ele ter o mesmo valor do ranking, ser alinhado. Target Model são os modelos arquiteturais que são suportados durante o processo de treinamento, então a gente carregou todos os suportados pelo Unsloth e automaticamente aqueles que melhor se enquadrarem vão ser carregados. A taxa de dropout, o setup da taxa de dropout, pode ser qualquer valor,
mas é indicado você colocar aqui um valor zero para diminuir chance de overfitting. Bias, esse parâmetro aqui ajuda a gente a identificar vieses na massa de dados que está sendo treinada e ensinar, digamos assim, melhor o modelo em função desse viés. No nosso caso, a gente está setando para nome aqui. Gradiente de checkpointing, por padrão, o Ansloff orienta a utilizar a função Ansloff, o valor Ansloff aqui, para dizer que vai utilizar o default do Ansloff, né? Random state, um valor genérico que é informado e que a gente tem que setar aqui sempre para tornar o treinamento repetível. Use RS LoRa, significa usar Rank Stabilized LoRa, ou seja, a gente está informando ou não se a gente vai utilizar essa técnica de Rank Stabilized. Por padrão, a documentação pede que a gente coloque como false, e aqui, se a gente quer trabalhar com uma configuração chamada Locked Kill LoRa, não, a gente também, a documentação solicita que o default seja none, a não ser que você queira fazer alguns treinamentos mais avançados e tal, e assim, como a gente ainda não tem um conhecimento tão profundo a respeito de como fazer isso, então a gente resolveu seguir a documentação padrão nesses casos, né? Próximo passo, uma vez que a gente carregou a gente preparou o modelo PEFT, já carregou o tokenizer, agora a gente vai começar a carregar a massa de dados propriamente dita. A gente carrega aqui a massa de dados, a gente está utilizando o formato de arquivo CSV, os campos desse CSV são instruction, input, output, certo? Só que a gente vai querer treinar o nosso modelo utilizando um padrão chamado ShareGPT, que é um padrão genérico que os GPTs utilizam, onde você passa uma instrução e recebe um output completo. Para fazer isso, a gente tem que integrar os campos de instrução e input que nós temos para construir uma única estrutura de instrução, e a nossa saída vai ser o campo output pertencente. A gente faz essa conversão desse dataset original para esse modelo ShareGPT usando essa função toShareGPT, que a gente toShareGPT aqui no caso, né? Para gerar essa versão. A saída, a gente pode ver, vai ser algo desse tipo aqui. Você tem uma certa simulação de uma conversa com os parâmetros que foram inseridos. Então eu tenho lá o humano passando uma instrução e o GPT dando uma resposta, né? Cada um com uma role diferente. Depois disso a gente vai passar por uma função chamada Standardizer ShareGPT, que vai fazer mais umas padronizações na formatação dessa conversa que a gente gerou aqui utilizando a lista de parâmetros que a gente passou, usando o nosso dataset, perdão. Uma vez padronizado, vamos agora fazer mais um tratamento em cima do dataset, adicionando, incorporando nele, integrando ali algumas coisas que a gente já configurou aqui em cima. Então a gente vai utilizar essa função apply chatGPT template para passar o dataset padronizado que a gente acabou de falar, o tokenizer que vai processar todos os dados desse GPT, dessa conversa que a gente teve, tokenizar para ser utilizado no treinamento, e a gente vai utilizar um template, como está sendo informado aqui. Esse template, ele meio que dá uma formatação no que entra ele dá um contexto geral da instrução que a gente está passando, ele também passa aqui o valor de instrução, o valor de output, meio que dá uma formatada para a gente utilizar depois na interface de pergunta e resposta, né? Um papo similar ao que você faria com o modelo normal. Ok, feito isso, a gente concluiu a preparação da nossa base de dados. O próximo passo é treinar, ajustar o nosso trainer, né? O que é que o nosso trainer tem aqui? O nosso trainer vai ser baseado em Supervised Fine Tuning, nessa classe Supervised Fine Tuning Trainer, que é SFT Trainer, né? A gente vai passar aqui para a construção desse trainer basicamente as informações gerais que as coisas que a gente já criou anteriormente. Então eu passo o modelo gerado lá em cima, o tokenizer gerado lá em cima, o dataset já padronizado no ShareGPT e com as informações relativas
já todo padronizadozinho para o modelo de conversa e tal. A gente está informando que a gente está trabalhando, os nossos valores, de modo geral, são textuais. A gente passa aqui de novo a informação da janela de contexto, max length. Aqui a gente informa quantos processos paralelos vão estar processando o nosso dataset, né? O default que ele solicita é trabalhar com 2. Quer saber se a gente quer utilizar ou não packing no processamento. A documentação padrão solicita que essa informação aqui fique como falsa, né? Próximo passo, vamos dar uma olhada aqui nos nossos argumentos que é passado nessa classe Training Arguments. Aqui tem uma série de valores de default, vamos passar aqui de baixo para cima, então tudo isso aqui. O seed, a gente replicou o mesmo seed que a gente colocou lá em cima quando fez o setup do modelo. Output, você pode configurar aqui uma informação de onde vão ficar os outputs, colocando um output dir, como é que é a taxa de escalonamento, decaimento de pesos e uma série de parâmetros aqui que são setados. Todos esses aqui que a gente está vendo são valores, de um modo geral, genéricos, que nós colocamos, segundo, utilizando o mesmo setup sugerido pelo Onslof, pela documentação do Onslof. O único parâmetro que os dois parâmetros que a gente mais ou menos brincou foram esses aqui, max step e num training epoch. O que é que se trata? Bom, para fazer o treinamento ele executa steps. Um certo conjunto de steps que vai variar dependendo do tamanho do dataset que a gente está passando, vai formar uma época inteira. Então, se você quiser fazer um treinamento pequeno, só para com uma massa pequena de dados ou coisa parecida, você pode só setar aqui, sei lá, 10 épocas, 20 épocas, 30 épocas, como você quiser, para fazer algum treinamento. Se você quiser fazer um treinamento mais extenso, normalmente utilizando bases de dados maiores, você já informa logo quantas épocas você quer. E aí você tem grandes lotes de steps que vão ser executados, né? No nosso caso, e aqui é um ponto interessante, a orientação do Onslof, quando a gente dispara o trainer, é que a gente tente resolver tudo com até 2 ou 3 épocas. Sendo que a gente, para fazer o treinamento que a gente estava tentando fazer aqui, a gente não conseguiu com poucas épocas resolver. Para conseguir fazer o ChatGPT alucinar menos e entregar respostas mais assertivas, foi necessário trabalhar em torno de 8 a 10 épocas, né, para conseguir gerar um bom resultado de treinamento. No nosso caso, uma época aqui, usando uma máquina A100 aqui no Colab, demora por volta de 6 horas e meia para ser concluído. Então, isso demandou para a gente um volume de tempo absurdo e custou também bastante, porque assim, a conta do Colab, ela tem limitações de tempo, mesmo você pagando, por exemplo, você tem que ter uma assinatura do plano Pro, pagando um valor alto para ele garantir que ele vai sustentar uma máquina por mais de um dia, por exemplo, mais de 24 horas sem derrubar a conexão. Então, como a gente está falando de 10 épocas aqui, então a gente está falando aqui de mais de 60 horas de treinamento. Então, a gente teve sérias dificuldades para conseguir fazer o treinamento completo com toda a massa, com 100 mil registros de dados, não é isso? Aqui a gente colocou, ele está aqui só com uma versãozinha pequena, utilizando 10 épocas para uma massa de 25 registros, só para a gente ver, só para mostrar aqui uma execução rápida como é que seria, e conseguir demonstrar o resultado, simular como é que seria a análise de resultado. Basicamente, nós colocamos aqui, a gente ficou monitorando o training loss. A documentação do Onslof, ele sugere que a gente tente baixar o nosso training loss para algo em torno de 0,5, abaixo de 1, e quanto mais perto de 0,5, melhor. Mas para conseguir resultados mais precisos, aqui a gente precisou trabalhar com resultados abaixo de 0,5, abaixo de 0,1 muitas vezes. A gente só começou a ter algo desse tipo depois lá de 7, 8 épocas, né, que a gente conseguiu ter esse tipo de
de retorno no training loss, né? Ao final do treinamento, a gente salva. Opa, voltando aqui. Ao final do treinamento, a gente salva os dados do model e do tokenizer nessa pasta LoRa Model Test, a pasta de treinamento, para poder recarregar e reusar, né, esse modelo para aumentar a quantidade de coisas. A gente fez alguns treinamentos aqui onde a gente tentava de 1.000 em 1.000, de 10.000 em 10.000, aplicando de 10 em 10, aplicando todas as 10 épocas, 8 épocas, e a gente começou a ver a degeneração do modelo. De certa maneira, isso até é alinhado com o que a documentação fala. A documentação fala que se você tentar mais de 10 épocas de treinamento, você pode ter uma certa degeneração do modelo, né? A sensação que ficou é que o que a gente estava colocando, quando você fazia de 10.000 em 10.000, que você estava colocando de novo, estava meio que corrompendo o velho, né? O resultado do treinamento anterior. Então, daí surgiu a necessidade, então, se a gente tem 100.000, vamos ter que treinar com 100.000 de uma vez. Então, foi o que a gente tentou fazer aqui, né? Rodando com 100.000 e passando e rodando e recarregando o modelo para tentar overtunar ele várias vezes. Seguindo aqui a nossa tela, aqui agora a gente vai utilizar essa interface aqui de inferência para poder fazer perguntas e obter respostas, né, do nosso modelo em questão. Então nós temos aqui uma pergunta aqui a respeito, eu quero obter informações a respeito do Girls Ballet Tutu Neon Pink, né, primeira linha que aparece lá no modelo. Ele retorna aqui exatamente a resposta que tem lá no modelo, né? Em seguida aqui a gente faz outra chamada perguntando sobre esse produto que é Mogs Kittens. Ele começou aqui na resposta com uma informação dizendo que falando alguma coisa a respeito de sequência de caracteres, mas logo aqui embaixo ele dá a resposta exata também que está presente lá no nosso arquivo de configuração. Então, assim, em termos gerais, a gente entende que o objetivo do treinamento foi realizado com sucesso. A gente, como eu falei, a gente teve muitos problemas com relação ao tempo total de treinamento. Isso consumiu o valor total de massa que a gente tinha. E treinar mesmo quebrando, assim, e usando muitas épocas, gerou muitos transtornos. Então a gente resolveu ver se é uma questão do Llama, do OneSloth, alguma coisa assim, e a gente foi fazer um outro treinamento usando o OpenAPI, né? Lá na OpenAPI, quem foi responsável por fazer isso foi o Thiago, e ele vai ser o responsável por comentar agora a respeito do que de como foi o treinamento e as abordagens que nós tentamos lá também. Um spoiler, a OpenAPI também convergiu mais rápido, mas também demorou para convergir, como o nosso caso aqui, né? Então, podemos perceber que para esse tipo de treinamento, da forma como foi, a gente ficou se perguntando muito se era a melhor opção para realizar esse treinamento, se era a melhor abordagem para tentar obter esse tipo de dado, se não era melhor a gente trabalhar com uma combinação de treinar, por exemplo, uma saída que permita a gente bater no endpoint, por exemplo, para obter essas informações de um banco de dados normal. E aí foi um pouco disso, um pouco dessas ideias estão na parte que o Thiago fez. Então, agora eu passo a palavra para o colega Thiago. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar então seguindo o que o André disse, eu vou tocar um pouco no ponto de como nós fizemos o fine-tuning usando os modelos na OpenAI, né? Então, nós tivemos dois métodos diferentes, vamos tocar em ambos os métodos. Iniciando pelo fine-tuning normal, que se diria, nós pegamos e, utilizando o mesmo dataset, né, o TRN JSON, foi gerado um código de formatação para deixar no modelo da OpenAI, que é um pouco diferente cada modelo tem sua estrutura
de criação do dataset para ser utilizado, né? Então, no caso do OpenAI, gera-se uma sequência de mensagens imitando aquelas mensagens que normalmente se troca com o próprio LLM, né? Onde ele tem um role, que é em essência, o usuário, a função que aquela mensagem está assumindo. Nesse caso, está usando do user, seria a pessoa que está entrando no chat, conversando com a LLM, né? Enfim. E aí ele fala, I wanna obtain information about product. Então, eu quero obter informação sobre o produto X. E aí, no assistente, a resposta do LLM, né? Ele fala, ótimo, produto de título X tem o conteúdo Y, né? E ele dá um peso, um weight de 1. Então, atualmente a OpenAI aceita dois pesos diferentes, 0 e 1. O que é interessante porque você consegue colocar informação dentro do fine-tuning para contexto, mas informação que não afeta a influência do modelo, né? Por isso que eles fizeram esse 1 e 0. Teoricamente, dizem eles que vão aumentar, vai ter mais valores no futuro para você conseguir dar diferentes pesos, né? Daí que vem realmente os benefícios de fine-tuning. Enfim, ele olha para ver, ele retira todos os itens, né, do TRN JSON que não tem um título ou não tem um conteúdo, faz o decode de algumas entidades em HTML que tem nesse texto, né? E aí ele gera esse dataset e salva no que fica um formato assim. Então, como você pode ver, mensagem, user role, o conteúdo daquela mensagem, né? Aí a assistant role, né? E a resposta que ela deu, que seria o conteúdo. Aqui tem 100 mil itens, né? Porque não dava para rodar o dataset inteiro. Então, foi isso que foi utilizado para fazer este fine-tuning aqui. E aqui do lado direito a gente consegue enxergar o que foi fine-tuning. Então, nós fizemos o fine-tuning do modelo do GPT-4o Mini, né, que é o Omni Mini, por ser mais barato, né, e por ser relativamente eficaz para esse tipo de tarefa. Então, dá para ver que nós rodamos um epoch apenas. Foram treinados 27 milhões de tokens, né, com um Learning Reinforcer Multiplier de 1.8. E aqui está os checkpoints que ele vai criando no meio no meio, né? E as informações sobre o treino. Você pode ver que é uma coisa interessante aqui que não teve muita loss, né? Ou melhor, ele teve uma loss de 1.4, mas ele seguiu bem padrão. E o motivo pelo qual ele segue padrão é porque os dados são basicamente iguais, só muda o conteúdo, né? Não tem entonações, etc., diferentes. Então, o treinamento é muito linear. É, E esse foi o primeiro método. Aí eu vou rodar algumas perguntas para a gente poder, né, fazer um teste. Então, eu vou colocar um System Instruction aqui bem básico. You are a helpful. Pronto. É, é, it's, it's, not, tá? Então aqui eu digo, basicamente, você é um chatbot que ajuda, né, proativo. E quando dado o título de um produto, você responde com o conteúdo e não modifique o conteúdo original, certo? Então, no caso, por exemplo, tem aqui
A Day in the Life of Canada, né? E eu vou falar I want to obtain information about product. Né? E você vê que ele dá a informação dele referente àquilo que ele entendeu, etc. Só que ele está não só. Oh, desculpa, eu rodei no modelo errado. Perdão. É isso aqui. Ok? E agora sim estamos no Fine Tune Model e vamos rodar. Então, se a gente olhar o que ele está dando aqui de volta, ó, o sort seria like the similar books about Australia, Hawaii and Japan. Each of these offers multiple photographic impressions recorded in a single day. Legal, então ele está falando que é um livro basicamente sobre impressões fotográficas, né, de um único dia no Canadá. E aqui ele está basicamente falando sobre o que é um livro onde eles vão ter a chance de ver como é o Canadá, é, usando fotografias e palavras para explicar os padrões de transações diárias que faz a experiência coletiva das pessoas do Canadá. Então você vê que ele realmente ele tem informação sobre o conteúdo, que é o que a gente colocou aqui. Interessante que rodamos primeiro no GPT-4, né? 4o, e deu para ver como é diferente, né, a resposta desse aqui para aquela lá. Então, a resposta dessa aqui é muito mais em forma de parágrafo, falando o que é bem correlacionada com o que a gente tem aqui, né? Então, bem interessante. E o outro, esse foi um método, acho que vale a pena dizer que esse método custou US$ 82 para treinar. Treinamos um epoch apenas, o que não é suficiente, precisaria ser no mínimo uns três para poder ter um resultado legal. Os outros modelos, os outros parâmetros nós deixamos em automático, que é o Learning Reinforcement Multiplier, como ela é padrão, o mesmo dado para todos, isso normalmente se deixa em automático mesmo, batch size também deixa em automático, e o sistema calcula. E é legal dizer que demorou 2 horas e meia para rodar isso, né? E em 2 horas e meia, ó, você pode ver que que ele estava fazendo, os passos, né? E em 2 horas e meia nas máquinas da OpenAI. Então, assim, isso levanta o fato da necessidade de força de computação que é preciso para ter isso. E o outro modelo que nós criamos foi um pouco diferente. Então, a ideia foi: aqui você tem muitos dados, mas não são dados que ensinam o modelo. E sim são dados providos de forma a dar conteúdo ao modelo, né? Não é o ideal para fine tuning. Então, nós pensamos numa outra approach. E essa approach seria: vamos ensinar o modelo a, toda vez que alguém fizer uma pergunta sobre um produto, dado o título dele, né? Em vez de ele buscar em memória de conteúdo, etc., ele vai buscar, chamar uma função, que é o function calling que tem nos assistants de OpenAI. Então, ele vai chamar uma função, e aí essa função vai buscar o conteúdo e trazer para ele, e aí ele demonstra aquele conteúdo. Isso aqui vai bem em linha com um dos POSI patterns que chama atuais de AI, que é: use AI para aquilo que AI é bom e use código para aquilo que código é bom, né? Então, assim, onde que está o fine tuning nesse segundo modelo? O fine tuning está ensinando a máquina
que quando ela recebe o pedido de informação sobre um produto dado o título, em vez de ela passar qualquer informação que ela tem sobre aquele produto, ela chama uma determinada função. Então, estamos ensinando o produto a utilizar, o LLM, a utilizar ferramentas. Então, para fazer isso, nós fizemos o que exatamente? Gerou-se um dataset aqui, que eu tenho ele aqui, e em justaposição ao outro dataset de 100 mil linhas, que gerou os resultados como esse, não exatamente o que tinha nos dados, né? Esse aqui nós rodamos com apenas 10 entries, né? 10 linhas. Onde temos, de novo, o row user, temos o conteúdo, ó, igualzinho, onde se obtém information about the product, título X, a row do assistant, que é o LLM, porém, nesse momento nós passamos uma chamada de ferramenta. E essa chamada de ferramenta é do tipo função com a ID de call content e ela faz o quê? Ela chama a função get content que passa o título do, do, do produto, certo? E aí com a row to, ou seja, aqui já não é a row do LLM, mas sim a função que ele exerce dentro, ele faz o call content e recebe e passa o, o conteúdo, né, o título. Dado esse, ele recebe e fala aqui, ó, o conteúdo, blá, 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 tem o título, blá, 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 tem o seguinte conteúdo, né? Desculpa, eu falei errado aqui. Então, ela passa a resposta a Row Tool, ele te dá a resposta do que a ferramenta daria, que nesse caso é o conteúdo, certo? E aí o assistente, agora já é o LLM de novo, pega aquele conteúdo que ele deu e coloca em texto real. Ou seja, ele fala: o título tem o seguinte conteúdo, certo? E ele mostra quais funções estavam disponíveis, os parâmetros, o título da função, o que que ela está esperando e o que que é requerido para poder mandar. Fizemos isso nos quatro e geramos este modelo aqui. Este modelo aqui foi treinado por 3 epochs, treinado apenas com 15.500 tokens, mesmo Learning Reinforcement Multiplier, né? Você pode ver que a perda de treinamento é muito menor, 0,002. Terminou em apenas 5 minutos, certo? E a gente consegue ver o resultado dele aqui. Nesse caso, só explicar um pouco o código como tá. Então aqui eu tenho, né, a API key e tal, a função getContent, que é a função que ele vai chamar. Então eu vou mostrar o assistente que foi criado por conta disso. Então temos aqui um assistente, né, o nome FIAPTECH Challenge 3, blá, 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 your helpful chatbot, we're given a product title, you use a function to call the product's content, certo? Pode ver que o File Search e o Code Interpreter estão desligados, portanto não tem nenhum IREG, nenhum dado, nem nada aqui que passamos, né? A função que vai ser chamada, isso aqui é só o OpenAI Schema, né? Que é só o esquema da função. Você pode ver que não tem URL, não tem nada aqui. Apenas o esquema do que vai ser. Certo? Então, esse é o assistant. Então, aqui nós temos a função em si, get content, né? Sempre tem que colocar uma explicação para ela poder entender o que ela vai fazer. E aí ela chama uma OpenAI, uma, uma API Gateway, que nós criamos na AWS, que chama a API Gateway. A Gateway passa por uma integração de proxy para uma Lambda. Essa Lambda tem os primeiros 100 itens, né, que são esses aqui, ó. Então, título e conteúdo, título, conteúdo, título, conteúdo. Isso aqui é um array simples, né?
Então a Lambda tem essa informação lá e é isso que ela retorna para o LLM. Então, essa aqui é a função principal, Get Content from a System, né? Onde nós criamos uma thread. Não vem ao caso, mas o interessante da thread é que ela permite você manusear a memória sem ter que ficar buscando os dados e reenviando dentro do mesmo contexto, né? Mas, enfim, isso é a parte, só para dizer o que é isso. Então, nós criamos uma thread. Essa thread recebe as informações do usuário, é, chama o assistente que foi criado, certo? Espera determinados status dela, e aí ela chama a função aqui e retorna o valor para a gente via LLM. Então, eu vou rodar aqui pelo mesmo Day in the Life of Canada, né? Então, tá chamando, criou uma thread, tá rodando em progress, quer dizer que tá funcionando. Na hora que ela entra no status requires action, significa que ele me entendeu que ele precisa tomar uma ação. Na hora que ele precisa tomar uma ação, ele chama a ferramenta, nós só temos uma, poderia ter várias funções aqui, mas você pode ver que ela já chamou com o título correto, ou seja, nós colocamos mais do que o título aqui, e, no entanto, ela puxou o título correto. Faz a API request tem sucesso, volta para o LLM, pega a resposta do assistente, o assistente seria o LLM em si, e ele fala, ó, o conteúdo do assistente é A Day in the Life of Canada has the following content. Muito legal isso, porque é exatamente como a gente fez o fine-tuning aqui, né? Ó. Se você olhar aqui, Mog's Kittens has the following content, tá vendo? Então, A Day in the Life of Canada has the following content. Like the similar books, blá, 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 blá. Ele vai falando o que que é, tudo, etc. E esse conteúdo já é igual ao que nós temos aqui, né? Então, se eu procurar aqui, ó. Like the similar books from about Australia, Hawaii and Japan. Each of these offer multiple photographic impressions recorded in a single day. Você pode ver que é a mesma coisa. É, pontos interessantes. Além desse fine-tuning ter demorado apenas ter demorado apenas 5 minutos, ele custou menos de $1. Então, assim, obtivemos resultados muito mais impressionantes com menos dinheiro gasto, né? É interessante dizer que o training, né, foi diferente de ambos. Então, no primeiro, a gente buscava treinar fine-tuning, né? Treinar o modelo em uma, um set de dados, né? Então, a gente treina ele para ele obter conhecimento sobre aqueles dados. Nesse segundo, a gente está treinando funcionalidade, comportamento, no caso. Então, qual é esse comportamento? Esse comportamento aqui, dado um produto, buscando-se o conteúdo dele, dado um título, em vez de buscar em memória, use uma função. Essa função que foi dada. É, parece bem interessante esse resultado. E, em suma, é isso. Deixa eu só desculpa lhe interromper, só para deixar claro aqui exatamente do que é que o Tiago está falando. Aqui a gente tem duas abordagens. A primeira é uma abordagem do tipo, vamos tentar treinar um modelo com tudo para fazer o modelo aprender detalhes sobre os produtos contidos no dataset. Essa execução gastou $80 para fazer o processamento dele, demorou 2 horas para poder ser concluído, e quando você faz, e com uma época só, você é, é, consegue obter as informações, mas às vezes não é tudo que está exatamente como estava descrito no documento. Ele dá uma interpretação geral a respeito daquele conteúdo que foi informado.
Esse segundo exemplo que o Thiago está mostrando é um exemplo em que a gente usa a OpenAI para gerar uma chamada, usa o modelo para formatar uma URL que vai ser chamada por um agente que vai bater numa lambda, e essa lambda ela contém os dados específicos, a descrição original, e ele retorna essa informação para cá. O custo desse segundo treinamento é muito mais baixo do que você treinar com todo o conteúdo do modelo, né? Você precisa de pouco tempo de treinamento e um consumo muito mais baixo de tempo, mas você precisa de outros agentes, outras coisas para responder, para dar a resposta para a gente. Eu acho que a visão aí é como se fosse um treinamento, na verdade, particionado, né? Ou seja, você já pede e você está treinando na hora, já passando É, o dado que ele quer pegar na lâmina. é, no, Então, com isso, você tem essa no, redução de custo de processamento, né? no caso aqui, a gente está trabalhando no modelo mais agentic, né, que o pessoal costuma falar, né, a gente tá trabalhando com Uhum. agentes, né, integrado junto com o modelo, e aí ele permite que a gente tenha um tempo de resposta bem mais reduzido e um tempo de treinamento bem menor, contando com, já que a gente quer saber especificamente um dado sobre um determinado produto, fica melhor a gente consultar isso direto de uma base que contém exatamente a descrição do que a gente precisa, do que às vezes você treinar um modelo que vai consumir muito mais tempo, vai ser algo muito mais custoso e sempre tem algum Exatamente. espaço de criatividade do modelo, que aí ele modifica um pouco o formato da resposta original e dá uma resposta mais, às vezes, mais criativa do que a gente precisava, porque a gente queria uma resposta mais fechadinha, né, mais idêntica com o arquivo original que a gente estava usando para treinar. E, e tem dois pontos muito importantes, eu acho, nessa segunda approach aqui que a gente fez, que é o seguinte: quando você está falando de sistemas integrados, você está integrando um LLM, etc., né, isso aqui seria um chatbot, alguma coisa assim, com a função do jeito que está sendo aqui, você consegue controlar o que a LM te devolve. Então, por exemplo, eu falei para ele, me dá um resultado em um JSON. E aqui, ó, ele dá o resultado em um JSON. Entendeu? Para você ter um seu sistema, o seu código ler isso, é muito melhor, muito mais fácil para você interagir, né? Perfeito. Você vai ter resultados mais determinísticos. E o outro ponto que acho que é o principal é o fato de que você está treinando, de fato, o modelo a pensar. Então, assim, qual que é a diferença entre isso e um RAG, por exemplo? Um RAG, você está buscando o dado, injetando o dado no contexto, certo? Fazendo você mesmo o levantamento do que você vai pegar, o que você não vai pegar, o que é importante, o que não é importante, né? E nesse caso não, nesse caso você está ensinando o modelo de fato a pensar e falar assim, olha, quando eu preciso de conteúdo, do conteúdo de um produto, eu chamo essa API e eu pego ele, e aí você consegue trabalhar em cima dele o que for. O legal é que qualquer pessoa que chegar e fizer qualquer pergunta, de qualquer forma, relacionado a isso, ele interpreta, ele consegue achar dentro desse texto aqui qual que é o título do, do item, né? Por exemplo, ó, se você vê a chamada que ele fez para a API, o título não tem give me the content for papapá. Ele interpretou ali qual que era o título do livro em si e fez a chamada só com ele. Então, isso é bem interessante, eu achei. Sim. Perfeito. Na aula, o professor até deu aquele exemplo que ele falou que o fine tuning é você especializando o modelo, né? Que ele já tem ali uma capacidade pré-treinada. Aí o que você falou é exatamente isso. Pô. A gente não estava ensinando o modelo, estava mais fazendo ele decorar. E, cara, se você está fazendo decorar, você não está fazendo ele aprender de fato o que você quer fazer. Então, Perfeito. E até porque também, assim, a formatação das respostas e tudo mais, você difere muito entre si, entre elas, então, quando a gente trabalha dessa maneira, por exemplo, ensinando ele, olha, eu quero um retorno no formato JSON, um, é como o Thiago mesmo falou, algo bem mais útil, e aí o preenchimento disso, a gente, utilizando essa forma,
a gente pode buscar de bases mais tradicionais. E é bom sempre lembrar o seguinte: o custo do consumo de energia de recursos para poder fazer esse tipo de treinamento, ele é muito pesado. Então, quando você está só colocando definição, input e definição, esse tipo de treinamento fica muito pesado para você fazer, demanda um volume de recursos muito, muito grande, e utilizando esse modelo que a gente, essa segunda estratégia que a gente está falando, você consegue fazer uma adaptação do modelo para uma necessidade que você tem, utilizando uma base tradicional, né? É isso aí. E consumir menos recursos para poder fazer isso. Esse ponto que você tocou é bem interessante mesmo de falar, que é um ponto que eu não tinha tocado, mas ó, ele levou 5 minutos para treinar. Uhum. E aqui rodamos 3 epochs, né? Uhum. Perfeito. Porque como o input era pequeno, né, tinha 10 linhas só de instrução, você precisou de muito menos tempo para poder fazer o treinamento, então é menos dinheiro que você gasta para treinar, é menos energia que você necessita, é menos tudo, né? A gente sabe que hoje em dia a questão dos treinamentos estão consumindo um volume absurdo de energia elétrica, né? Microsoft está para reativar uma usina nuclear lá nos Estados Unidos parada para ajudar a parte dela. Google está montando um monte de fazenda solar, OpenAI do mesmo jeito. Então, tipo, se a gente conseguir estratégias, orientar melhor quando usar exatamente o Fine Tuning, quando usar uma outra estratégia utilizando outros elementos, o custo, você pode ter um resultado até melhor do que você teria no Fine Tuning, consumindo um volume de recursos bem menor do que você necessitaria se você quiser simplesmente tunar um modelo, né? Isso aí. É isso, pessoal. Acredito que o objetivo foi alcançado aqui do trabalho. Agradeço a todos pela presença e boa noite a todos.